Quando chega a menopausa, é você entender definitivamente que o seu corpo envelheceu. Isso é muito forte para a cabeça, não só para o corpo. Você vai perder aí hormônios que são hormônios protetores. A própria menopausa já aumenta a inflamação do seu corpo. Só uma sacanagem, né, gente? O homem não passa por isso, não? Passa. O homem tem a andropausa. Mais de 70% dos divórcios acontecem na idade ali da menopausa. Para melhorar essa resistência à insulina, essa barriguinha que incomoda, aumentar alimentos como a linhaça, grão de bico. Tem como essa mulher pensar nessa dieta em casa, sozinha, pesquisando na internet, assim, pensando até numa pessoa que não tem condição, talvez, de pagar uma consulta particular? Não sei se ela consegue encontrar esse acompanhamento no SUS. Outro dia eu vi um relato de uma mulher que começou a notar que algo estava diferente. A menstruação ficou irregular, o sono já não vinha como antes, ondas de calor surgiam do nada e o humor, gente, mudava de uma hora para outra. Sem entender direito o que estava acontecendo, né, ela percebeu que o corpo também estava mudando. Veio o cansaço, o ganho de peso, eram os primeiros sinais da menopausa. Nesse momento é muito comum bater o desespero, né? E aí começa aquela busca por soluções milagrosas para aliviar os sintomas. Mas existe um caminho simples, eficaz e que muita gente acaba deixando de lado: a alimentação. É sobre isso a nossa conversa de hoje. Vamos entender como que a alimentação pode ser aliada no alívio dos sintomas da menopausa. Eu sou Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas do dia. Jeane Almeida, especialista em nutrição clínica funcional e endocrinologia aplicada na nutrição, com mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vinda, Jeane. Obrigada, é um prazer. Daniela Salum, psicóloga clínica na abordagem sistêmica familiar. Ela, gente, atua com rodas de mulheres há 8 anos. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, é um prazer estar aqui. Gabriela Neves Melo, profissional de educação física e terapeuta Ayurveda. Essa palavrinha aqui é nova no De Bem Com Você e a Gabi vai ter que explicar pra gente. Ó, a Gabi está há 17 anos na área da saúde. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. E é claro, né, Isabela Hoffman com a gente em todas as edições. Tá animada, Isa? Animadíssima! Hoje nós vamos descobrir como entrar no climatério e na menopausa de uma maneira mais leve. Mais leve, isso é muito importante. E, aproveitando até esse gancho do que você falou, já quero compartilhar com vocês, assim, desabafar aqui uma coisa. Eu já tô bem assustada com essa história, porque assim, eu sempre ouvi que depois dos 30, tudo fica mais difícil, que a única coisa mais fácil é ganhar peso, né, depois dos 30. Tudo é difícil. E tem duas idades que ficam bem marcadas na minha cabeça, que eu sempre ouvi aí: 30 anos e 45 anos. Tem aquela coisa de que o metabolismo fica mais lento, enfim. Eu queria saber se isso é uma verdade, se o caminho é por aí mesmo, enfim. O que vocês me contam? Tem a fase do climatério, que é o perimenopausa, que começa dos 35 ao 45, onde já começa um desequilíbrio hormonal. Os sintomas já ficam aparentes, muitas mulheres não sabem nem o que está acontecendo. E a fase da menopausa, que começa dos 45 até os 55, que é onde encerra realmente o período fértil da mulher. E a menopausa, ela só é considerada quando ela está há 12 meses aí sem menstruar. É uma fase que encerra o período menstrual. Sim. Então é onde a mulher realmente vai ter uma queda de alguns hormônios, principalmente o estrógeno, progesterona, que vai ter os seus sintomas dependendo da mulher, como ela está, quando ela chegou nesse período. Então ela vai ter aí sintomas, às vezes maior, menor, depende dessa mulher. E aí ela tem que fazer um tratamento, tanto da nutrição quanto hormonal, para ajudar nesses sintomas. E um deles é essa queda do metabolismo, que desacelera. E vocês percebem isso na vida de vocês, assim, que depois dos 30, tudo começa a ficar um pouquinho mais complicado? Até os 38, aproximadamente, a gente tem níveis regulares hormonais. Depois dos 38, começa a baixar discretos números dos hormônios. Então, ali já começa a ter pequenos sintomas, como esquecimento, insônia, irritabilidade, né? Que muitas vezes ele não é diagnosticado, então é mal interpretado, né? Que é a fase que a mulher está passando. E não necessariamente algum problema direcionado, né? Por exemplo, a depressão, está acontecendo alguma coisa específica, às vezes é uma entrada no climatério mesmo. Gente, e não é mole, porque além disso, a gente começa a perder muita massa magra.
Então, depois dos 30, é aquela correria pro negócio não despencar, tem que treinar mesmo. A gente tem que olhar pra gente, tem que se cuidar, porque é real. Muito bom. Eu tô com 36 e ouvindo aqui, acho que eu já tô com alguns sintomas. Pode ser que eu já esteja. Eu não consigo mensurar porque eu uso o DIU, então eu já não consigo regular por fluxo. Mas depois eu escutei, Nick, antes, assim, minha família sempre falava assim: não, você tá com dificuldade de emagrecer porque você não entrou no Zenta ainda. Então, pra mim é 40, 50, 60 que começava o bicho pegar, mas com 30 já começa mesmo. Gente, olha, começamos cedo, gente, esse som, vou explicar, calma, o olhinho delas até ficou assim, meu Deus do céu. Que isso? Essa sirene, ela indica o nosso desafio do minuto, que é um quadro aqui do De Bem Com Você. Olha só, já chegou aqui o primeiro desafio, que é pra Jeane. Jeane, dentro desse envelope tem um desafio, você vai ler pra gente e vai ter 1 minuto contado no relógio pra falar por que isso daí é um mito. Engordar na menopausa é inevitável? É possível acontecer, porque com a queda do estrogênio você vai reduzir seu metabolismo, aumenta o número a inflamação do corpo, com isso vai ter sim um aumento de ganho de gordura, mas existem estratégias para ajudar o corpo a melhorar esse metabolismo, que uma delas é o ganho de massa muscular, que é onde acelera essa queima de gordura. Então, a gente consegue, sim, passar pela menopausa sem engordar. 30 segundos, gente, olha isso bem. aqui. Nem precisou de 1 minuto. Mas, então, assim, acontece. Mas dá pra evitar, mas dá pra amenizar um pouco aí essa situação, é isso? Isso. Porque a nutrição, o papel da nutrição na menopausa é aliviar esses sintomas, que é a resistência à insulina que acontece com essa queda. Estou falando da queda hormonal, na menopausa. O climatério ainda fica oscilando, mas na menopausa vai sim desacelerar o metabolismo, vai ter uma perda de cálcio nos ossos, a massa muscular fica com mais dificuldade de ganhar massa muscular, há uma desbiose acontecendo no intestino, então há uma queda de alguns minerais, vitaminas, que é importante para a memória, para a concentração. Então a nutrição ela atua com fito-hormônios, que a gente fala, que estão presentes em alguns alimentos, que vai ajudar essa mulher a ter qualidade de vida. Então, dá para passar na menopausa sem engordar, sim, mas você tem que cuidar desse processo. E é importante começar na perimenopausa, que você já chega ali melhor. E você falou aí na pré-menopausa, eu acho que ainda existe muita confusão sobre isso, né? Climatério, menopausa, pré-menopausa. Como que a gente pode entender tudo isso? Não, a perimenopausa é o climatério. É o período que antecede a menopausa, que é o encerramento da menstruação e do período fértil da mulher. É a hora que ela olha para ela mesma. E aí ela vê tudo que ela fez passado. E geralmente essa fase dos 35 aos 45, como eu falei, é uma fase que a mulher está na correria do dia a dia. Ela tem filhos pequenos, ela quer um posicionamento profissional, ela quer casar, ela não sabe se ela quer ter filho. Então tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela chega com mais atrasada. informação. Não, eu acho que ela chega atrasada a descobrir que já está no climatério. Porque eu, por exemplo, com essa rotina corrida, eu nem tinha a buscar pensado. Ajuda, né? E a pessoa às vezes não consegue se reconhecer, né? Normaliza ali o não sintoma. Não sabe o sintoma, às vezes está cansada, aí fala assim, eu tô muito cansada, eu tô trabalhando muito. Não para se olhar, né? Pra se cuidar, pra falar, ali. opa, tá esquisito, será que devo olhar? Será que pode ser? Gente, chegou nessa idade, a gente tem que se olhar. Tem que olhar, se cuidar, tem que se conhecer, ver o que tá diferente, né? Essa parte mesmo do nervosismo, do estresse. Que às vezes passa desapercebido. E tem muita gente que confunde climatério com a menopausa como se fosse uma coisa só. E climatério é mais ou menos 10 anos que antecedem a menopausa. E a gente chama de menopausa com a última menstruação que a mulher teve. Esses 12 meses, onde vai falhar algumas menstruações, pode acontecer, por exemplo, dela ter menstruado a última vez em janeiro. E a gente espera 1 ano para poder dizer, então, que ela entrou na menopausa naquele janeiro, se ela não tiver mais nenhum episódio. Entendi. E quando começa ali, os sintomas já começam e vão te acompanhando aí. O que vai depender dessa mulher, da inflamação que ela está. Porque a própria menopausa já aumenta a inflamação do seu corpo. Porque você vai perder aí hormônios que são hormônios protetores.
né, que traz essa fertilidade para a mulher. Então ele já sai de cena. E aí? E o corpo como é que está? Preparado para isso? Sim. É a hora que a massa muscular faz toda a diferença. Vamos aproveitar esse momento aqui do programa, gente, para assistir um depoimento da Grace. Vamos assistir, depois a gente comenta e continua aqui com esse bate-papo. Eu chamo Grace Rodrigues, tenho 55 anos. A menopausa comecei com 49 anos. Meu fluxo era super regular. E eu fui notando que vinha pouco, um mês vinha, outro mês não vinha. Eu fiquei muito nervosa, ganho de peso, estressada, dor de cabeça, um calor. Não tem explicação o calor que eu senti. Eu não tomei hormônio nenhum. E o calor continuava, eu nervosa, só engordando. Aí, depois de uns 2 anos, eu comecei a tomar Amora. Minha mãe falou, toma chá de Amora. Eu comprei cápsula, me ajudou muito. Aí comecei a fazer minha dieta, consegui eliminar 42 quilos, fazendo atividade física, que ajuda muito. E hoje eu não tenho nada, não sinto nada, né? 6 anos já que eu estou na menopausa. Não sinto calor, não sinto estresse, consegui emagrecer, faço minha dieta até hoje, não paro, né? Porque quando a gente consegue eliminar, a gente tem que continuar no propósito, né? É isso aí, Grace. Muito obrigada, viu, pelo depoimento. Acho que a fala dela é muito interessante para a gente seguir com a conversa, porque eu acho que ela representa muita gente ali. Ela trouxe vários assuntos, assim, eu imagino. Um deles é esse tal de chá de Amora, que ela falou que tomou em cápsulas. Muita gente fala que funciona e eu queria saber, funciona mesmo? Existem vários nutrientes que a gente chama de fito-hormônios, que vai fazer o papel do estrogênio e vai ajudar a equilibrar esse estrogênio também no nosso organismo. Um deles é a Amora, chá de Amora, a cápsula, que é a fitoterapia, que é a combinação de maior quantidade desse nutriente. Não só a Amora, mas tem outros, como a maca peruana, o matcha, temos feno-grego. Então são estratégias nutricionais com combinações de nutrientes para melhorar esse sintoma. E a mulher consegue sim passar por essa menopausa leve. Ô, Jeane, e eu vejo que quando vai chegando assim, o pessoal tem muito receio de tomar hormônio, né? Que pelo que ela falou, eu senti que ela falou, não, eu não tomei hormônio. Não precisei. Não precisei, né? Então, assim, será que esses... Não sei se são coadjuvantes e tal, se ajudam, ou se em alguns casos tem que procurar um médico mesmo para fazer reposição? Tem necessidade se a mulher realmente precisar. Mas eu sempre falo, primeiro você tem que buscar um equilíbrio nutricional, de nutrientes, um aporte maior de bioativos aí, para você equilibrar seu organismo para receber, se necessário, doses menores hormonais. Eu vejo muitas mulheres que buscam o hormônio em primeiro lugar. E aí fica só na tentativa, aumenta, diminui, aumenta, e ela passa pelo sofrimento, que às vezes normaliza. Ah, tô na menopausa mesmo, então é normal ter essa gordura localizada, é normal o cabelo tá caindo, é normal ter melasma. Quanto mais saudável o corpo tá, melhor ele vai reagir nessa fase. Por isso que a atividade física, a nutrição e a terapia também, no autoconhecimento é importante, porque essa mulher vai passar por várias mudanças e não vai talvez se reconhecer nesse lugar mais, né? Então, a gente precisa, é um conjunto mesmo, né? Inclusive, a reposição hormonal, quando necessária, ela vai vir como somar, né? E assim, vai tirar essa mulher muito também desses sintomas muito fortes, né? Porque a gente tem muito mito, né, da reposição hormonal, das mulheres parece que tem medo, né, da reposição, mas ela, quando pode ser aplicada, ela é muito importante, ajuda demais. E é importante, eu acho, também procurar um médico, né? Quando começar com sintomas, porque pelo relato dela mesmo, parece que ela não procurou. Que a mãe passou uma dica e foi seguindo. E muita gente faz isso, né? Essas dicas aí, usa e não realmente às vezes não consegue. Que bom que ela conseguiu, mas muitas mulheres ficam frustradas, porque é químico, tá acontecendo no seu organismo ali. E não é só no organismo, é no cérebro também, porque tem neuroinflamação. Hoje em dia eles falam que é mais uma doença cerebral do que ovariana. O estrogênio, né? Ele atua muito no cérebro, então ele vai ficar em defasagem, inclusive de serotonina, e onde vem a nutrição, porque 90%, mais de 90% da serotonina que a gente produz é no intestino. Então a gente precisa muito da nutrição. A importância de cuidar desse intestino, porque é no intestino que você absorve também as vitaminas. Muita gente quer suplementar tudo,
mas não está absorvendo, até para chegar no seu cérebro, né? Muitos suplementos estão em alta nessa fase. Então a mulher, nesse momento, ela fica meio adoecida, eu acho, de tanta informação e não consegue entender o que está acontecendo com ela. É entender, olhar para ela mesma e ver, eu sou uma pessoa, eu sou viva, eu preciso de nutrientes, né? Então, às vezes, ela precisa se entender que está realmente envelhecendo. Mas envelhecer não quer dizer deixar de lado. É envelhecer bem, com saúde, realmente. Com Vou ter qualidade. 45 anos hoje. Como eu estou com 45? Os 45 bem, me sentindo leve, me Ativa, sentindo né? bonita. Olhar para si mesmo, né, às vezes dói. Quando a pessoa deixou de lado isso lá nos E 30. não tem fuga, né? Não tem fuga. Quando chega a menopausa, é você entender definitivamente que o seu corpo envelheceu. Isso é muito forte para a cabeça, não só para o corpo, mas para a mulher lidar com uma nova realidade que às vezes ela não teve tempo de parar para pensar que, nossa, estou envelhecendo. Tem muita gente que envelhece de maneira saudável, que se prepara para envelhecer, mas tem muita gente que é surpreendido. Minha nossa, Que não vê o tempo passar não na estava hora que pronto para assusta. isso. Nem se Aham. reconhece no espelho, né? Sim, A porque gente passa e olha e fala assim, nossa, agora tá tudo, envelheci mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Se entregar? Muita gente chega assim, me entreguei, não tenho sentido mais, realmente eu estou mais velha, estou velha. E não é para ser assim. É porque agora você tem mais tempo para você. E aí, como que vai ser daqui para frente? Envelhecer não é ficar mais triste ou não estar saudável. É um processo normal. natural. Vai acontecer com todos nós, se Deus quiser. Exatamente, se Deus quiser. Isso mesmo. Envelhecer quer dizer que você passou pela fase, que você não morreu, você está viva. E você tá... E quanto mais você tiver informações, quanto mais você souber de todo o processo que é o climatério e a menopausa, melhor também você vai passar por isso, porque você vai buscar a ajuda necessária e atuante ali na área que você precisa. Não normalizar isso, né? Isso. Porque eu estou na menopausa, eu estou mais cansada. Eu estou na menopausa, eu aceito meu cabelo cair, aceito as manchas, aceito, né, todas as rugas. Pode sim fazer processos estéticos, desde que você esteja tratando essa inflamação. Porque o processo estético nem vai Cuidando do durar todo, se né? não tiver fazendo. Exatamente. Né? Tudo Só junto. uma sacanagem, né, gente? O homem não passa por isso, não? Passa. O homem tem a andropausa, tem a queda hormonal também. Né? Tá justo, tá É justo. justo. Ah, E bom, ele né? passa, às Peraí, vezes, eu já na tava mesma- ficando na até mesma preocupada. fase. Na mesma fase que a gente. Olha que Não é? curioso. Bom, vamos aproveitar esse momento aqui para assistir mais um depoimento? Vamos lá. Eu sou Grazi Zamboni, tenho quase 47 anos, estou no climatério. Sinto névoas, aquele esquecimento, dores nas articulações. Também o meu fluxo está totalmente errado. Uma hora ele é contínuo, outra hora ele pausa por mais de mês. Minha alimentação, eu observo que quando eu como mais doce, mais glúten, parece que eu me inflamo mais, sinto dores de cabeça. Isso é verdade? Eu gostaria que a Nutri me respondesse. E o que eu posso fazer para repor assim de uma maneira mais natural? Para que a gente possa passar por esse período que todas nós vamos passar, né, do climatério, de uma maneira mais leve, porque afinal de contas nós continuamos aqui. Obrigada. Ai, gente, Grazi Zamboni é simpatia. Obrigada, Grazi. Ó, um beijo pra você. Ela trouxe pontos ali também muito interessantes. Ela falou que o glúten e o açúcar inflamam mais. Queria saber primeiro se isso é verdade, se tá certo, ou se, enfim, se é uma coisa que a sociedade coloca e a gente acredita. Em termos é verdade, né? Quando você já está no climatério, está tendo essa queda desse hormônio, você vai ter sim uma resistência, a tendência a ter uma resistência à insulina. E isso vai acontecer uma sensibilidade também a alguns nutrientes aí, antinutrientes que eu chamo, né? Então acaba que tem uma sensibilidade ao glúten, uma sensibilidade à lactose, uma sensibilidade à histamina, alguns nutrientes presentes que pode causar esses sintomas. Mas se você vê que a mulher, quando ela está nesse período, ela tem vários sintomas, então ela precisa te alinhar isso, a começar um tratamento. Mas todo mundo chega, igual ela chegou, querendo uma solução. Me fala o que eu tenho que fazer. Primeiro você tem que entender que é um processo acontecendo. Suas enzimas digestivas estão em menor produção, seu pâncreas está funcionando mais lento, sua tireoide também. Então o seu corpo está todo envelhecendo com você, com essa queda do estrógeno.
Então você tem que fazer o quê? Repor alimentos que vai ajudar a aumentar isso e te dar mais energia. Então tem várias estratégias, né? Por exemplo, para resistência à insulina, que dá aquela barriguinha, né? Estou engordando. Reduzir o pico de glicose, fazer combinações de glicose, de carboidratos com fibras, com proteína, fazer aí um balanço dessa proteína ao longo do dia. Então não adianta querer uma fórmula, tem que avaliar tudo que está acontecendo para ela se sentir melhor com essa reposição de nutrientes. Não tem fórmula mágica, né? Muitas vezes as pessoas querem diminuir caloria, para de comer. Vou fazer a dieta da maçã, comer só maçã que eu vou emagrecer. Vai perder a massa magra, vai perder cálcio, e aí o corpo começa a sentir mais dores. O corpo precisa de mais nutrientes, uma demanda maior. E aí, você está fazendo essa reposição de nutrientes para essa demanda agora, na menopausa? Ela fala também sobre a rigidez articular. Aí eu tenho um adendo. Vou trazer um pouquinho da Ayurveda e um pouquinho do que é dentro da educação física. Essa rigidez articular tem a ver com a lubrificação. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso vata, que é o ar e éter, significa que a gente vai chegando nessa fase onde vai se ressecando. Tudo, mucosa, todas as nossas partes, elas vão secando, elas vão minguando. Então, a atividade física regular e até as massagens com oleações são extremamente indicadas nessa questão da rigidez articular. Perfeito. Explica pra gente o que é o Ayurveda, Gabi. Eu explico. Estamos curiosos. O Ayurveda, ele está dentro da medicina indiana. É o conhecimento da vida. Ayurveda. Ayur é vida e o Veda é o conhecimento. Então, é como se a gente enxergasse o ser humano da maneira global. Não ficasse separando cabeça, corpo, dicotomizando, enfim. E entendendo os processos de uma maneira ampla e vendo aonde existe desequilíbrio. Então, para a medicina indiana, a gente tem a nossa Constituição, a gente nasceu dessa maneira. Mas a forma que a gente vive, a hora que a gente acorda, o que a gente come, qual atividade a gente faz, a nossa rotina, ela influencia demais. E às vezes a gente vive uma rotina que não faz bem para o nosso dosha, que seria essa forma que somos constituídos. E aí esse desequilíbrio vai gerando doenças. E o Ayurveda acredita num tratamento onde a gente não olha só o sintoma, a gente olha todo, a gente olha toda uma rotina, a hora que dorme, a hora que acorda, o que faz durante o dia, como é que está a mente, como é que aquela pessoa se sente. Então, ela entra em todos os âmbitos, ela entra no campo mental, ela entra no que ela está se alimentando, ela entra qual atividade está fazendo. Então, é uma coisa bem ampla. E aí, por isso que eu achei legal trazer, porque é isso, o envelhecer, a gente vai entrando numa fase da vida que a gente vai secando e minguando, mas ao mesmo tempo expandindo. Como eu falei, o vata é ar e éter. Ao mesmo tempo que o nosso corpo mingua, a nossa mente, ela amplia muito. Então, é interessante a gente entender esse processo, que às vezes a gente sai muito do físico e entra num campo mental riquíssimo. Que se a gente estiver preparado para esse processo de envelhecer, é muito bonito. Ai, que legal. E eu vi que o Ayurveda também está no SUS, Terapia Integrativa do SUS, Sim, né? a gente tem SUS, infelizmente não é em todo o Brasil, mas Goiânia é uma referência, né? A gente tem um hospital do SUS, né, com a Ayurveda. Eu espero que o Ayurveda ganhe expanda, né? muito espaço. Aqui não tem, é maravilhoso, infelizmente. Ainda não. Vamos torcer. Mas são alternativas, né, gente? A gente tem que ir buscando formas de deixar tudo mais leve. Pensando numa forma mais prática, Jeane, se eu te perguntar assim, quais alimentos você falaria ali para a Grazi incluir na dieta dela, para que ela passe por esse momento de uma forma mais leve, o que você falaria? Para melhorar essa resistência à insulina, essa barriguinha que incomoda, aumentar alimentos como a linhaça, grão de bico, alimentos ricos em gorduras boas, principalmente para a cognição, para a memória, como abacate, como azeite, chás, né, como o chá de amora, chá de hibisco, chá de cavalinha, são tudo coadjuvante ali para ajudar nesse processo, a melhorar a circulação, né, probióticos e prebióticos para ajudar nessa desbiose intestinal, para ela absorver melhor os nutrientes. Alimentos ricos em magnésio, como as folhosos verdes escuros, né? Fazer a reposição de magnésio alinhado a um tipo de aminoácido. São várias estratégias que ela pode começar para ajudar nesse processo. Principalmente os shots pela manhã, né? Fazer uma
higienização pela manhã, eu falo da língua, para preparar, para absorver esses nutrientes, né? Beber água na dosagem certa, no mínimo aí 40 ml por quilo de peso. Proteína, muitas mulheres não conseguem fazer uma ingestão adequada de proteína, a média de 2 gramas por quilo de peso, mas fracionado, não adianta tomar de uma vez. Muita gente nessa fase aí não toma o café da manhã, sai correndo, não faz o café da tarde, né, direito ali na combinação certa. Então o principal para ela, aumenta o aporte de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais e reequilibra toda a alimentação, ela já vai conseguir se sentir melhor. É uma coisa muito interessante, a Jane falou sobre raspar a língua. Raspar a língua é extremamente ayurveda, assim. Os shots que a gente usa, funcionais também. São muito casados com a fitoterapia indiana. E o legal de raspar a língua é que na Índia a gente usa o raspar a língua para que a gente não reabsorva as toxinas. E aí uma avaliação que a gente faz é olhar a língua. A gente expõe a língua e vê qual que é o nível de toxina que a gente está tendo. A gente já consegue ver se a alimentação ali está muito disfuncional ou não pela secreção da língua. Quanto mais branca, né, com secreções brancas, muitas toxinas, muita ama que a gente fala. E se tem as toxinas e você já acorda e já bebe, você coloca para dentro. Olha que interessante, gente. E isso já te faz ficar com mais vontade de comer doce, que é um dos efeitos, né, da menopausa. Vontade de comer doce, pode ser pelos receptores da papila aqui, degustativo, que estão todos ali acesos e aí acaba que pede esse doce ao longo do dia. E vamos seguir com essa conversa agora com o quadro Que Absurdo. Então vamos lá, eu quero saber, hein? Qual foi o maior absurdo que vocês já viram, leram, ouviram sobre o tema que a gente está conversando aqui, né? Vamos começar com a Daniela. Me conta. Não tão absurdo, mas muito corriqueiro, do consultório. Ontem mesmo, uma menina chegou e falou: nossa, Dani, perdi a chave, deixei a porta de casa aberta 2 vezes e aí eu preciso procurar um neurologista. Eu falei: peraí, quantos anos você tem? Né? Vamos então entender um pouquinho de qual será essa fase agora que você vai passar. Né? Porque essa falha na memória, né, ela é muito presente, né, e pode trazer prejuízos da pessoa achar que tem algum problema acontecendo assim, a nível neurológico, assim, né, de uma doença, um adoecimento, e não é, né, assim, é só uma fase e a gente busca estratégias ali para evitar esse tipo de acontecimento, né? Eu já vi pessoas falando assim: ai, será que eu tô começando o Alzheimer? E às vezes não é, né? É isso mesmo. O próprio início ali do climatério, né? Exatamente. Mas eu posso falar, gente, hoje em dia é tanta informação, é tanta coisa ao mesmo tempo, que eu acho que a gente acaba se perdendo ali, sabe? Eu confesso que eu tenho um pouco assim, às vezes eu vejo, e até às vezes faço um programa aqui, aí começa a falar os sintomas, aí eu fico assim, meu Deus, tô achando que eu tenho. A hipocondríaca. Meu Deus do céu. Eu tô tendo tudo. Eu me esquecimento mesmo, eu tô assim, ai, E são será que o meu já é 43 no nível sintomas, tá, grave? gente? 43 sintomas. Olha só, é muita coisa. E é isso que vocês trouxeram também, é muito individual, né? A gente não consegue pensar, porque a minha vizinha teve isso, tomou aquilo. Não necessariamente isso vai funcionar pra mim. Entender seus sintomas, os seus sintomas, e buscar ajuda para eles. Então isso vai ajudar bastante, saber a hora realmente de suplementar, de tratar. E isso vai aliviar esses sintomas. Cada organismo é um, mas o que todo mundo tem que ter em mente é: se você está saudável, se você está praticando atividade física, você está se alimentando bem, se você está cuidando da sua cabeça, se você está se preparando para os próximos momentos, para as cenas e temporadas seguintes, vai ser melhor, vai ser mais fácil. Com certeza. A gente tem que fazer alguma coisa, fazer a nossa parte também, né? Vamos lá, Jeane, seu absurdo. Tem muitos, né, no consultório sobre isso, mas um que mexeu comigo, que eu acho que seria bacana dividir com vocês. Eu atendi uma mulher de 55 anos que começou um tratamento comigo, né, para poder aliviar os sintomas de calorões, de a barriga muito inchada, muito estendida, memórias ruins, memória ruim, ela estava muito indisposta, muito cansada, ou seja, todos os sintomas ali. Tratamos esses sintomas com estratégias nutricionais, reposição de nutrientes, estava ótima.
Depois de quase 1 ano de tratamento, tudo bem, vamos agora para uma manutenção, porque a gente tem que cuidar da saúde pro resto da vida, não tem alta para deixar de cuidar. E aí ela virou para mim e falou assim, mas eu ainda não estou feliz porque minha barriga não é aquela barriga daquela pessoa que ela viu na televisão, uma influencer, que não vou falar o nome, que tem uma barriga sarada, definida de gominhos. E ela comparou com uma mulher de 26 anos. Eu nunca vou ficar com essa barriga. Na hora eu fiquei meio assim, que eu senti assim, mas como assim? Você está se comparando, olha o que você já chegou aqui, olha como você está hoje, olha tudo que você conquistou. Você está se sentindo bem, então eu tive que trazê-la de volta para ela entender o seu momento, a sua fase. Então eu vejo muito isso, não sei, lá no seu consultório, mas as mulheres estão se comparando demais. E com idades Isso totalmente adoece desproporcionais. a mente, né? não é? Sim, Mas a sim. gente se compara, tá? Vou falar por mim, porque assim, eu falo isso muito até com a Alex, sabe? A minha idade não acompanha minha cabeça, não. Entendeu? Pra mim, eu ainda tenho 18 anos, assim. Então, Mas isso é sofrimento, não é? Não Mas é é Sim, triste, se eu levar porque para esse na hora- lado, sim. na hora que você vê uma pessoa que é muito diferente de você, por mais histórias que você tenha carregado, né? Gravidez e altos e baixos aí, quando você se compara, dói demais. Pois é, mas é uma comparação justa? Não. Porque Concordo assim, que é não uma comparação com alguém que vive mais ou menos como você, ou a gente está comparando lá com alguém lá do Instagram, ou Que coisa, por que a gente não pode ser gentil com a gente? com a gente, mesmo? exatamente. Se eu for falar com sua amiga, você vai falar... Como você vai falar com uma pessoa que você ama muito? Você tem que ser a pessoa que você mais ama. Se compare Na com você vida. mesma. Isso. Se compare com você. Com a Olha, sua eu tô régua, melhor você que ano mesma um ano passado. atrás. Olha, eu tô com 44 anos e tô me Isso. sentindo bem com esse corpo, Tem né? que tomar muito cuidado com a nossa régua. Ela tem que Isso. subir, sim. Mas a gente tem que ter consciência de que podemos ser gentis com a Devemos gente. ser gentis. E eu sempre falo também sobre essa questão das redes sociais, porque assim, gente, se eu parar pra ver as coisas que estão lá, eu vou falar, nossa, minha vida é horrível. Porque quando você abre, é todo mundo viajando, passando o final de semana no clube, né? Em família. E às vezes você tá trabalhando ali no intervalo, vendo uma história, e você fala assim, nossa, assim. Mas é isso, as pessoas selecionam o que elas vão colocar lá. Então elas vão colocar momentos felizes. Você não, é muito, dependendo do perfil da pessoa, ela não vai compartilhar momentos difíceis da vida dela. E são fotos. Eu tenho aparecido muito pra mim tutorial. Eu acho que eu fico falando tanto aqui que eu preciso melhorar minha postura, que fica aparecendo aqueles vídeos assim, como tirar foto, né? E aí mostra a diferença que faz na postura. Até essa questão da barriga chapadinha ali, dependendo da postura que a pessoa fez a foto, fica aquela coisa, né? Mas assim, é uma foto. Tem, Mas as tem mulheres são muito Photoshop, cruéis com não elas. é? E mulheres dessa fase, que já é tão crítica, tão difícil, que é o envelhecimento. E se comparar, teve uma frase que uma paciente minha, também nessa faixa etária de 50 anos, falou: se eu tivesse esse corpo, eu era a mulher mais feliz do mundo. Eu falei, como? Onde a gente está colocando a Não nossa sei, felicidade? Como a gente está se olhando? Vamos parar aqui, Brasil. Vamos olhar no espelho e falar, gente, que trenzão, sabe? Olha só, tô cuidada, olha meus exames, olha só essa pele, essa energia. Por favor, vamos mudar a nossa Mas eu acho que vai muito da energia, sociedade, sabe? A cobrança, A cobrança. Ai, tem. Porque por mais que você seja mãe, trabalhe e faz tantas coisas, sempre tem alguém que puxa você ali para baixo, ou então que fala assim, mas você podia estar um pouco melhor. Mas a gente Podia não pode emagrecer mais um olhar pouco. e falar assim, nossa, sabe? que legal que aquela pessoa consegue estar desse jeito, que legal. Porque sem se colocar na comparação, olhar e falar, uau, incrível. Mas não é sua vida, assim, a gente colocar uma barreira e falar assim, é legal, sabe, é lindo, nossa, motiva, inspira. E a gente ficar aqui, assim a gente tem que colocar um do lado do outro e falar, gente, não dá, sabe? Eu já uma ouvi tristeza. também, inclusive, que, por exemplo, que esses sintomas de irritabilidade, tristeza, depressão é coisa da cabeça, por exemplo. Mas não é bem assim, né? A baixa do estrógeno, a baixa desse estrógeno também vai provocar isso. Exatamente. Então ela precisa buscar essa ajuda, alinhado aí com a nutrição, com nutrientes, com hormônio se precisar, né, com a psicologia junto, para ajudar essa mulher. Exatamente. A terapia deve ser fundamental nessa fase. Exato. Muda completamente, né, a forma que
a gente tem que obrigatoriamente entender que envelheceu. Como é que é envelhecer dentro do consultório? Então, é trazendo essa aceitação, né? Assim, primeiro eu preciso entender, né, quem eu sou, do que eu sou capaz, as minhas capacidades, o que eu gosto, o que eu quero, né? E fazer uma transformação no estilo de vida ali de acordo com o que eu preciso ali, né? Então, a gente trabalha muito esse olhar generoso, amoroso para si mesma, né? Para que quando alguém vier, às vezes, falar alguma coisa, eu não absorva aquilo de uma forma ruim, sabe? Porque minha autoestima vai estar reforçada, né? Então, assim, eu falo que no consultório eu costumo empoderar essas mulheres, né? E trazendo para elas tudo que elas são capazes de fazer, que elas dão conta de fazer, né? Para poder passar por esse envelhecimento de uma forma tranquila, né? Que faz parte da vida. A gente só vai envelhecendo. Né? Daqui pra frente, não, a gente está envelhecendo desde que a gente está nascendo, né? Todos os dias. Exatamente. E a gente tem que se blindar, né? No final das contas. E se amar. A gente tem que se amar. Esse é o nosso avatar, esse é o corpo que a gente tem, essa é a vida que a gente pode levar, é o máximo que a gente pode fazer para a gente. O meu parâmetro é sempre esse. É o meu máximo? É até onde eu consegui realizar? Nossa, incrível! Mas assim, se eu me coloco, gente, frente a qualquer padrão, eu vou ficar arrasada, sabe? Mas eu olho perto do que eu consigo, que eu posso, que eu dou conta, e eu falo, nossa, sensacional! Essa sensação é ótima de autoamor, de autocuidado. Porque a gente não foi ensinado a se amar. A gente foi ensinado a servir e agradar o outro. Isso, quando o hormônio que é para servir cai, e aí? É o que eu falei, o que sobra. E saber o que quer, muitas vezes eu vejo no consultório isso, a paciente chega, ela não sabe o que ela quer, porque ela chega, eu quero emagrecer. Peraí, mas você está sentindo dores, você está sentindo uma digestão que não está legal, você está tendo um ganho de peso localizado, você está tendo uma queda de cabelo, você está tendo melasma em excesso, então peraí, nós temos que tratar isso tudo para o peso realmente equilibrar. E às vezes eles chegam nisso, eu não sei nem o que eu quero, o que eu estou disposto a fazer para se cuidar. Isso, e a cabecinha é muito importante no processo de emagrecimento. O que eu estou disposto a fazer? Realmente estou disposto a acordar mais cedo? A fazer uma higienização do sono para dormir melhor? Eu estou disposto a preparar meus alimentos ou eu vou comer barrinha de cereal todo dia? Isso. Eu estou disposto a parar para almoçar? Eu tenho tempo para fazer meu lanche da tarde ou eu vou ficar até a hora do jantar? Então você tem que saber o que quer. E ter o comprometimento da atividade física. A atividade física hoje, ela é fundamental, né? Fundamental para a saúde mental. É um conjunto, né? Gente, a massa muscular, ela é que vai te dar energia e ela vai ajudar no sistema imunológico. Então vai ajudar a fortalecer essa imunidade. Sono, vai ajudar em tudo. É porque lá que eu estou os receptores, inclusive, para receber esses nutrientes. Por isso que a mulher que toma o hormônio e não tiver massa muscular, esse hormônio não faz o efeito, porque não tem o receptor. E aí não funciona. Eu falo, não adianta. A limpeza do organismo antes de fazer qualquer coisa. Eu acho isso muito interessante porque eu admiro muito o trabalho da Jeane e é muito coligado com a Ayurveda, porque, por exemplo, na Índia, quando a gente faz um tratamento, onde a gente passa pelo Panchakarma, que seria uma limpeza total do organismo. A Jeane trabalha essa limpeza porque depois de limpinho e organizado, quando a gente vai colocando as coisas certas, a absorção é outra, o resultado é outro. Não há milagre, assim, mas é milagroso. Cuidado. Não há milagre, mas é milagroso. Mas é milagroso porque a gente consegue resultados muito bons quando a pessoa busca ajuda. Então não vai passar ali anos em tratamento, ela consegue resultados ótimos. E para ter resultados na alimentação, estudos mostram que você tem que comer alimentos, né, combinados pelo menos 4 vezes por semana durante 20 a 30 dias. Então não adianta tomar um chazinho de amora de vez em quando. Tem que ter uma constância Tem ali, que ter né? uma constância. Então tem que ter um processo para você absorver esses nutrientes, equilibrar o organismo e aí fazer a construção. Eu brinco que a construção é a síntese proteica, é o músculo. Que a atividade física vai alinhar isso. Muitas vezes as pessoas querem aquilo pra ontem, né? Tipo assim, que as coisas sejam muito rápidas. Olha, vai ter mais um desafio
Tem mais um desafio chegando aqui, gente, o nosso desafio do minuto. E agora, esse desafio que tá chegando aqui é pra Daniela. Dani, lê pra gente. Eu acho que ao longo aqui desse programa a gente já respondeu isso daí de alguma forma, mas vai ser interessante pra você concluir pra gente. Pode ler. Na menopausa, as mudanças se limitam ao corpo? Vamos entender por que isso é um mito. Eu vou te falar o tempo que a gente tem que colocar, tem que marcar, porque é 1 minuto. 3, 2... Então, não. E os estudos estão saindo recentes agora, como eu já falei, que é uma doença hoje neurológica, né? Porque a gente tem muitas mudanças neuronais que atuam no corpo inteiro, né? Então, a gente tem as mudanças que é a secura, né? Das cartilagens, a gente tem a mudança corporal, né? Assim, às vezes a gordura, ela, por exemplo, você que tinha bumbum grande, às vezes vai começar a ter barriga. Então, assim, tem as mudanças no corpo, mas tem principalmente a mudança no cérebro, né? E a gente precisa, né, de mais neurologistas falando sobre isso. A gente precisa da ginecologia atuando também nessa parte neurológica, porque é um conjunto, gente. A gente vai precisar de muitas forças aí para ajudar. E o que eu costumo dizer é que a gente chegou nessa hora, naquela hora, que a gente eu não consigo fazer. 1 minuto. Eu não consigo fazer isso, eu não quero. Chegou a hora, gente, não é essa frase mais, é eu devo, eu tenho que. Eu preciso, Eu né? preciso. Sim. Né? Assim. Agora, pensando assim, né? Para quem não tá ali nessa pré-menopausa, né, nesse climatério, mas está quase chegando lá, Ou não sabe se chegou? quais são assim, as orientações? Pensando no que eu posso fazer hoje para amenizar tudo isso lá na frente e passar por essa fase de uma forma mais leve? Acho que o primeiro é se conhecer, entender o que está acontecendo com você hoje. Tá ficando mais cansada? Tá acordando mais cansada? Estou. Então, tudo isso você pode começar a fazer já a reposição de alimentos que vão te ajudar, né? Começar a fazer uma terapia. Tá fazendo atividade física? Realmente está tendo aí um ganho de massa muscular? Né? Exames Os precisa exames, ter parâmetros, porque o tempo vai passando, o organismo é muito subjetivo, cada um é um. E aí você sabe se para você teve alguma queda ou não teve uma queda. Então acompanhar bem esses parâmetros. Isso. Alinhar os exames com os sintomas. E às vezes os exames podem estar tudo ok e os sintomas começam já a aparecer. E você não tem sintoma agora, mas você já tem uma mente que sabe que você quer se preparar, certo? Que você terá. Você terá. Então a partir de agora, hoje, você vai fazer aquela escolha. Se eu estiver saudável, tudo vai passar de uma maneira muito mais amena e branda. Com certeza. E é isso. Uma dica pra mim e uma dica pra você que tá aí assistindo a gente, hein? Anota essa dica aí. Agora, vamos falar dos vilões, né? Porque até eu tô curiosa aqui. O que a gente tem que evitar nessa fase da vida? Alimentos processados, refrigerante, bebida alcoólica em excesso e principalmente restrição calórica, que muitas pessoas fazem nessa fase também. Isso tudo pode comprometer e piorar os sintomas da menopausa. Isso você fala, por exemplo, tem aquelas mulheres que chegam e falam, não, agora eu vou restringir tudo, assim, para de uma vez aquilo ali, isso daí não vai Isso ajudar. vai só atrapalhar, vai impulsionar ainda mais esses sintomas. Então ela fica sem nutrientes ali. O que ela precisa, ela pode sim reduzir calorias se estiver comendo em excesso, mas reduzir aos poucos. Eu faço a média de 300 calorias, assim, aos poucos, que vai ter um resultado mais eficaz e aumenta o aporte de nutrientes. Então a densidade nutricional tem que ser aumentada. Muitas não fazem isso. É a saladinha com frango e pronto. Na verdade, eu acho que na hora que ela assusta, que ela fala, nossa, eu tô engordando. Aí eu tô comendo a mesma coisa e tô engordando. É o que acontece. Normalmente, a mulher, depois dos 25, vai engordar 1 quilo por ano. Misericórdia. Vai, 1 quilo por ano. Meu O que é 1 quilo por ano? Vamos pegar pensar as nos fotos, finais de semana, as saídas, é muito pouco, gente. Se você não ficar atenta e não se cuidar, não se conhecer, não entender o que está acontecendo com o seu corpo. Aí você chega no 35 com 10 a mais. Ai. Aí você fala, meu Deus, Com onde 40. foi que eu errei? Mas assim, eu fico pensando, né? Tem como essa mulher
pensar nessa dieta em casa, sozinha, pesquisando na internet, assim, pensando até numa pessoa que não tem condição, talvez, de pagar uma consulta particular, não sei se ela consegue encontrar esse acompanhamento no SUS. Tem. Como que faz? Tem. Primeira coisa, melhorar a qualidade de nutrientes. Fazer um café da manhã mais completo, com frutas, com proteína, que pode ser ovos, pode ser queijos, um carboidrato saudável, um pãozinho mais natural, pode colocar sementes, um café da manhã completo. Fazer um almoço também mais completo, com verduras, com legumes, com proteína. Com carboidratos, pode comer o arroz, o feijão, em dosagens menores. Aumentar os nutrientes das folhas, das verduras. Colocar o azeite. Isso tudo é o básico. À tarde, não pular a refeição da tarde, que muita gente faz. Colocar ali comida de verdade. Fazer um sanduíche. Nada de presunto, né? Nada de mortadela. Nada de pãozinho só com queijo. Colocar um patê de frango com um creme de ricota, tomar um suco funcional com alguns nutrientes, porque quando você toma um suco funcional, que a gente fala, você coloca vários nutrientes dentro de um copo. Né? Então isso ajuda no processo dessa densidade nutricional. E o jantar, algo mais leve, né? Comida também de verdade, um omelete, pode ser também um sanduíche mais leve, com proteína, com vegetais. O negócio é comer comida, gente. Comida de casa de verdade, isso. Né? Se ela faz isso, você já tem um equilíbrio ali natural. O que acontece é que acaba que final de semana, quando você está muito cansada e deixa de comer, você acaba que desconta no final de semana. Vou pedir. E aí é o excesso que pede, eu quero mais doce. Troca o jantar por uma barra de chocolate. Então, eu falo que não existe alimento proibido. Né? Existe ali o que você está fazendo hoje que você pode tomar seu vinho. O que você está fazendo hoje que você pode comer um chocolate? É sobre isso. Tudo que é em excesso, ele está compensando algo. Ou o seu cansaço, né? Ou o estresse do dia a dia. E é muita coisa para pensar, né, gente? Assim, eu falo no início aqui, eu até falei que eu me assusto um pouco, porque a idade vai avançando, eu fico pensando assim, nossa, daqui a pouco eu tô lá, sabe? E às vezes eu fico pensando nessa mulher que ela normaliza o sintoma, às vezes até com medo de assumir que sim, tô entrando na pré-menopausa aqui, né? Eu acho que pra mulher assumir é muito difícil, sabe? O envelhecimento não é fácil, gente. Não é fácil, assim, você falar, não, é muito tranquilo envelhecer. Não é tranquilo, né? Pelo menos a minha visão, eu não acho tranquilo, eu não acho que seja fácil. Principalmente pelo apoio ali familiar, sabe? Eu não sei como que é a relação do marido com a esposa que está na menopausa, porque ele tem a andropausa, andropausa dele, mas não sei se os sintomas são iguais e se ele sabe entender esse momento, como que é com a família mais próxima ali, principalmente, que é quem convive ali no dia a dia. Então, primeiro a mulher sabendo dos sintomas, se entendendo, ela precisa passar essas informações para quem convive com ela. Então, trazer para o marido os sintomas que estão vindo, né? Essa nova fase, porque, gente, tem um índice muito grande, mais de 70% dos divórcios acontecem na idade ali da menopausa. Olha só. Porque a irritabilidade é grande, essa mudança de humor também é muito grande. E, às vezes, se ela não se entende, como é que o marido, o companheiro, os filhos vão entender? Né? Então, a gente precisa... É uma mudança que a família toda precisa estar atenta e compreendendo o que está acontecendo, né? Para poder ajudar. Mas até para poder falar com o marido é difícil, viu, gente? A gente manda uns podcasts. Porque eles também estão passando por isso. Eles também estão com baixa hormonal. E eles são mais resistentes a assumir, né? São mais. Normalmente eles estão sem dormir, muito ansioso. É uma fase que também está diferente. Então, ter esse apoio um do outro para ter algo acontecendo com nós dois. Isso então ajuda muito. E é uma fase que tudo muda também, né? Assim, você tá do lado de uma pessoa, essa pessoa tá mudando, você também tá mudando. Se não tem diálogo, se não tem troca, como é que vai ser? E quando você cuida, é uma fase linda. Não tem que ser assim, não tem que ser essa dor. Pode ser sim mais leve. Quando cuida, fica tudo bem. Verdade. E eu acho que o ponto talvez seja esse, né? Da gente levar a vida de uma forma mais leve. A gente falou tanto aqui daquela coisa dessa cultura da comparação da rede social que você vê lá. Quando a gente fala assim, vai engordar 1 quilo por ano, assim,
não leva para o lado estético, porque o seu corpo é como você se sente bem, né? Mas a gente está pensando aqui em saúde também, né? Então é pensar em como que isso vai afetar a sua disposição, a sua saúde como um todo também, E né? muito importante falar isso, porque a academia, ela não deve ser só por estética. Inclusive, na verdade, a gente pode esquecer a parte estética, porque ela vai vir naturalmente, mas é extremamente importante nessa fase da menopausa, onde a gente está envelhecendo realmente e perdendo essa massa magra cientificamente comprovada, é treinar, gente. Não gosto de fazer musculação. Então, não vai na academia de musculação, mas contrata um personal que vai montar um treino, seja do que você gosta, mas para ganho de massa magra. Isso é muito sério, muito importante e vai mudar demais a qualidade do seu envelhecer, vai mudar demais sobre os sintomas da menopausa. Isso é um tópico muito relevante. A gente tem que entender que o padrão estético não é o que está sendo chamado, é a saúde, é a qualidade de vida ao envelhecer. Tem coisas extremamente mais importantes do que olhar no espelho e falar, uau! É você olhar e falar, nossa, eu sou capaz, eu consigo fazer várias coisas, eu ainda sou potente, sabe? Eu consigo realizar. Gente, isso é lindo, envelhecer. É o seu remédio, né? A atividade física é um remédio para você prevenir várias doenças. É chato, às vezes, para algumas pessoas, deve ser, porque senão todo mundo treinava. Mas aí é mais chato você ir à academia ou você ter que ir no médico uma vez por semana, 2 vezes por semana, tomar um tanto de remédio, ficar... Escolhe o seu difícil, né? Vamos escolher o difícil. Sentir dores. O que eu costumo falar é que o adulto não tem isso, eu gosto ou não gosto. O adulto vai lá e faz. Precisa. Exatamente. Não somos crianças mimadas. Principalmente somos menopausa. E acho que a gente também entender esse conjunto, né? Não adianta cuidar ali da alimentação, se você não pratica uma atividade física, se você não cuida da mente. A mente e o corpo estão conectadas ali, não tem jeito. Meninas, considerações finais, último minutinho de programa. Queria que vocês falassem qual que é o segredo para passar pela menopausa de forma leve, rapidinho. Eu acho que se cuidar, se autoconhecer, buscar ajuda, né? Entender o processo do envelhecimento, que é algo para te trazer benefício, para você se sentir bem, não como um sofrimento, mas sim como qualidade de vida, uma vida saudável. Não abrir mão do que realmente te dá prazer ali no momentâneo, mas introduzir algo que vai te ajudar a poder viver melhor, com saúde. Perfeito, é isso. Entender também que junto com isso tudo vem a maturidade e a sabedoria, que é uma coisa muito bonita. Boas escolhas. Façam boas escolhas, não pensando no agora, mas pra vida. Perfeito. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Aprendi muito hoje. Nós também. Tenho certeza que todas as minhas escolhas daqui pra frente eu vou lembrar aqui desse programa. Muito obrigada. E você, que acompanhou a gente até aqui, fica o recado, né? A menopausa não precisa ser esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, não. Com as escolhas certas, como a alimentação, é possível sim amenizar os sintomas e viver essa fase de uma forma mais leve, né? Espero que esse bate-papo de hoje tenha ajudado você a clarear as ideias por aí e que você consiga visualizar a menopausa com uma perspectiva diferente agora. É isso. O De Bem com Você fica por aqui no YouTube. Você encontra esta e outras edições do nosso programa. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram você também participa das nossas enquetes, interage ali com o nosso conteúdo. Então segue a gente lá no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!